Oitavo domingo do tempo comum ano C, liturgia para 27 de fevereiro de 2022, com o tema Chamados a ser servos do amor e da vida. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo de 4 a 7. A leitura deste livro, para esse domingo, retrata um período em que a cultura helênica procurava impor-se sobre a cultura judaica com muita agressividade, pondo em risco a identidade do povo de Deus. A cultura helênica era uma mistura da cultura macedônica com a grega. O escritor sagrado estava preocupado com a destruição da herança de gerações do seu povo e escreveu esse livro da sabedoria para defender o patrimônio cultural e religioso de Israel e para demonstrar aos seus compatriotas que Israel possuía na Torá, revelada por Deus, a verdadeira sabedoria, uma sabedoria muito superior à sabedoria grega. O autor sagrado usa a imagem do crivo para revelar que é preciso passar pela peneira o que é verdadeiro para o povo. Usa a imagem do forno. É no forno que é purificado todas as impurezas, e o vaso fica pronto para aguentar a caminhada do povo. E usa também o fruto, a imagem do fruto. O fruto revela a luta do povo para produzir o melhor fruto e chegar à melhor colheita. A comunidade precisa vencer todos os dias as provações para manter-se fiel. Não podemos seguir e acolher em nossa vida tantas propostas malucas e que negam o poder e a graça de Deus. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, versículos 54 até 58. Quando o nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e o nosso corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura que diz: Ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. As Sagradas Escrituras nos revelam que a morte foi derrotada na ressurreição de Cristo. E por isso ela não tem mais vitória. A morte não tem mais poder sobre Cristo nem sobre os cristãos. A leitura nos revela que o pecado, a escravidão, o egoísmo, a violência, o ódio são servos do sistema que gera e que leva para a morte. Não podemos dizer assim, não terão a partir de agora qualquer poder sobre o homem as obras da morte. A ressurreição de Cristo nos libertou de todas as formas de pecado. Nesta leitura, Paulo convida os coríntios e todos a permanecer firmes e inabaláveis no cumprimento dos mandamentos e no cumprimento da missão e da evangelização. A nossa missão é trabalhar pela vida em todas as circunstâncias. A nossa missão é de revelar o poder, a graça e a comunhão que Deus confiou a todos nós. Acreditar na ressurreição é trabalhar na construção de um mundo mais humano e mais fraterno, um mundo mais justo e que não aceita a negação dos direitos da vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 39 a 45. Naquele tempo disse Jesus: Poderá um cego guiar outro cego? Por que vês o arqueiro que tem no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de tua vista, então verás bem para tirar o arqueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. O alerta é para ter cuidado com os falsos mestres e para não se deixar dominar pela hipocrisia. O evangelista nos convida a aprender a força do discernimento e saber escolher entre servir a Deus na pessoa dos irmãos
ou se tornar escravo das forças do pecado e da morte. Os critérios de um bom discernimento passa pela capacidade de dar bons frutos. E o que gera bons frutos? É a união, a fraternidade, a partilha, o amor e a reconciliação. Se a palavra gerar divisão, tensão, desorientação, confrontação na comunidade, é um sinal bem claro de que Deus está sendo colocado fora do convívio. Paulo alerta para não confundir as coisas, pois muitos pregam com verdadeira paixão seus ideais e negam o amor, a partilha e a comunhão. Muitos dizem estar a favor da lei, mas negam a lei do amor ao próximo. Muitos pregam e se dizem a favor da vida, mas rejeitam o direito à vida aos pobres e abandonados. Não podemos nos tornar servos da hipocrisia. Não podemos nos tornar servos da justiça dos homens. Nossa missão é contribuir para que sejam vencidas as forças que geram toda espécie de negação da vida. Não podemos usar o nome de Deus em vão para praticar a nossa própria vontade. Que o amor, a graça e o poder de Deus estejam com todos. Amém.